Hoje a gente vai falar sobre chakras, né? Nós vamos falar sobre os 7 chakras principais. É bom a gente deixar claro aqui que não existe só os 7 chakras principais, a gente tem diversos chakras pelo corpo, né? Chakras secundários, terciários, mas hoje a gente vai falar dos principais para a gente partir, né, de um ponto, a começar a entender a nossa energia, entender como a gente funciona, o que existe por trás das nossas ações, das nossas emoções, dos nossos desequilíbrios, né, que se originam na energia. Tudo começa na nossa energia e se reflete na matéria, né? A nossa matéria, o corpo material, é um reflexo da nossa energia. Todas as doenças, todos os desequilíbrios que a gente manifesta na matéria se manifestam primeiro na nossa energia. Só que a gente não percebe, né? A gente está um pouco dormente para essa percepção da nossa energia. E dormente, cegos a todas as informações que a gente poderia estar acessando se a gente estivesse prestando atenção nisso também, né? Então por que é importante a gente entender sobre chakras, entender sobre a nossa energia? Porque a partir desse olhar mais atento à nossa energia, a gente consegue se perceber melhor, ter um autoconhecimento maior, né? Se desenvolver como seres humanos, se desenvolver mediunicamente, desenvolver a nossa sensibilidade com muito mais consciência, entendendo o que acontece e voltando o nosso olhar, aumentando a nossa percepção, a nossa consciência acerca disso. Porque uma vez que a gente entende qual é a relação do chakra básico, ou do chakra sacro, ou do plexo solar com a emoção que eu estou sentindo, você começa a voltar o seu olhar para essa energia. É equilíbrio, é desequilíbrio, tá trabalhando para mais, tá trabalhando para menos, o que eu sinto, como eu transmuto isso, como eu mudo isso, como eu equilibro, eu me sentir o meu corpo energético. Isso faz toda a diferença na nossa evolução, na nossa percepção, no nosso autoconhecimento. Sensibilidade não é só a gente ter uma mediunidade ostensiva, né? Aí eu incorporo, aí eu faço psicografias, mas se isso não tem uma consciência de você entender o que sustenta essa sensibilidade, desenvolver uma sensibilidade em cima da sua sensibilidade. Essa sensibilidade que eu tô falando, que é uma sensibilidade de consciência, é o que a gente vai desenvolver, entendendo, estudando, e acima de entender e estudar, acima de teorizar, a gente sentir os nossos chakras, a gente sentir a nossa energia, a gente se permitir voltar o olhar para a nossa energia, para o que a gente está sentindo fisicamente, emocionalmente e energeticamente também. Porque aqui não é nada à parte do nosso corpo, as coisas andam juntas. A nossa matéria é consequência da energia, né? Os desequilíbrios materiais, os desequilíbrios físicos, os desequilíbrios de saúde que se manifestam aqui no físico, começaram lá na nossa energia, né? E se a gente voltasse o nosso olhar para essas informações, a gente com certeza teria mais consciência acerca do processo e até mesmo poderia se tratar antes de desenvolver para algo pior, né? Porque o que acontece no processo de doença? São emoções, são coisas que vão ali acumulando, que a gente não dá bola, que a gente não trabalha, que a gente não trata, que a gente não solta, que a gente não se liberta e que vai se aglomerando essa negatividade, plasmando um desequilíbrio físico também, né? Então, a consciência acerca dos chakras faz toda a diferença na nossa vida, né? Pra gente lidar melhor com a gente, lidar melhor com o outro, né? Pra gente conseguir viver em harmonia como um todo, com mais consciência. E aí a gente vai falar então um pouquinho sobre o que são chakras. Mas é legal a gente ter a percepção de que o que eu vou falar aqui é a minha experiência, é como eu vejo os chakras, como eu sinto os chakras, antes de qualquer outra forma de percepção, de captação dessa energia. A gente vai falar muito do sentir. Então aqui eu vou falar, claro, da teoria, né, do que está por trás. Você pode até encontrar algumas dessas coisas que eu vou falar em livros sobre chakras, mas isso tudo que eu vou falar é baseado no que eu senti, no que eu vivi, tanto nas minhas auto-aplicações de Reiki, né, eu sou mestre em Reiki, quanto nas aplicações que eu fiz nas pessoas que eu já atendi, né, quanto que eu vivenciei em canalizações, em projeções astrais, aquilo que eu consegui lembrar dos desmembramentos, de coisas que eu fui estudar, de coisas que eu senti,
né, que eu vivenciei. Então, dentro do que eu sinto sobre chakras, eu sinto os chakras como centros de energia que a gente tem distribuídos, né, pelo nosso corpo. Em vários pontos a gente tem aqui chakras, que a gente já vai falar de cada um deles. E eu sinto esses chakras como se eles fizessem uma espécie de fotossíntese no meu campo energético, removendo a densidade, a energia negativa que está ali, né, fazendo com que a gente entre em desequilíbrio, e ele fica ali, fazendo essa fotossíntese, digamos assim, né, energética, tirando o ruim, colocando uma energia mais propícia para o nosso equilíbrio, e fica ali naquela luta, né, para nos limpar, para nos manter funcionando em equilíbrio, tanto o nosso espiritual, o nosso mental, o nosso físico, né, o nosso emocional. E o Reiki, por exemplo, entra como um complemento para o bom funcionamento dos chakras, porque às vezes a gente fica tão negativo, a gente alimenta tantas emoções densas, tanta coisa, que às vezes os nossos chakras, eles acabam não dando conta de manter a gente em equilíbrio, de se manter em equilíbrio, de manter a nossa energia em equilíbrio. E aí ferramentas como o Reiki vêm e dão um up, né, para dar uma ajuda aqui, porque o chakra, ele tá ali, né, tentando limpar aquilo. Por vezes trabalhando menos, desvitalizado, porque coitado já cansou, né, o chakra ali mandando ver, a gente falando mal dos outros, invejando o outro, rogando praga, sentindo raiva, sabe, aquela monte de coisa densa, e o chakra lá, né, coitado do chakra. E aí ele por vezes fica desvitalizado, por vezes ele trabalha demais, e aí a gente fica também com um desequilíbrio, né, quando aquele chakra ele tá hiperativo. E o Reiki, ele vem e, ó, peraí, ó, vou te dar uma ajuda aqui, aí o chakra, opa, beleza. Aí recebe aquela energia como uma ajuda, né, como um suplemento para que aquilo se equilibre, e aí a gente consegue, né, como um tratamento, o Reiki também não é milagre, né, como um tratamento de Reiki, com sessões, né, periódicas, a gente vai, os chakras vão dando um respiro e a gente vai conseguindo se equilibrar, vai ter uma percepção também daquilo que tá fazendo com que a gente se desequilibre, né? E toda essa informação acerca dos chakras, toda essa percepção, voltar o nosso olhar para isso, é também tomar consciência do que faz, onde está a raiz do nosso desequilíbrio, né? O que faz com que a gente fique em desequilíbrio. Então os chakras, eles são esses centros de energia que fazem essa espécie de fotossíntese e ficam ali, né, nos dando essa ajuda para nos manter em equilíbrio. E os chakras, a gente tem essa interação com o que a gente produz de energia, a nossa interação com o meio, né, com as outras pessoas, a gente interage também através dos nossos chakras, e aí a gente acaba às vezes se afinizando com aquela energia aí, puxando essa densidade também pra gente, né. Nos nossos chakras, outra informação bem legal da gente introduzir aqui, também ficam registradas algumas informações acerca da gente, também ficam registradas informações dos nossos desmembramentos. Se a gente meditar em cada um desses chakras, a gente pode recuperar a memória das nossas projeções astrais, né? E a gente vai adentrar agora, então, em cada um dos chakras, de forma resumida. Eu vou falar de todos aqui, depois a gente pode até fazer vídeos separados aprofundando em cada um desses chakras. E aí, vamos lá. Vou falar então da minha experiência com esses chakras, o que eu já senti acerca deles. No chakra básico, eu sinto que está muito forte a relação de tudo o que nos é básico, como o próprio nome do chakra diz. O chakra básico é representado na cor vermelha, e ele, a nível de corpo físico, fica no nosso cóccix, né, entre o nosso ânus, a nossa vagina, o nosso pênis, ali, né, na base da nossa coluna. E esse chakra, ele traz toda essa relação do que nos é básico, né? Esse chakra é muito comum nas aplicações de Reiki que eu faço, nas outras pessoas e em mim também, encontrar a falta de suporte enquanto criança, né? Essa falta de estrutura enquanto criança, ou de pai ausente, de mãe ausente, da pessoa que se sentiu negligenciada de alguma forma, que não teve atenção, ou que não sentiu que podia contar com as pessoas, que não sentiu que podia confiar nas pessoas, que faltou esse olhar cuidadoso durante a infância, que faltou essa estrutura, essa base. Esse tipo de desequilíbrio, geralmente, quando eu estou aplicando, eu sinto muito forte no chakra básico das pessoas e em mim também, né? Porque eu tive essa história de abandono na infância, de várias questões que outro dia eu venho aqui e faço um vídeo falando disso pra vocês, né? Então, pra mim é muito forte nesse chakra, eu sempre sinto essa falta de estrutura, essa falta de base, né? Pra eu poder confiar em mim. Para as pessoas que eu atendo também sinto que falta essa confiança, que elas não confiam muito em si, nem nos outros, né? Não conseguem se relacionar com uma base sólida de relacionamento, de, bom, eu confio em você, aquela coisa meio tipo, parece que a qualquer momento alguém vai te tirar a base,
porque de alguma forma essa base ela não foi desenvolvida, né? E essas memórias, essa sensação energética fica fixada nesse chakra, de acordo com as minhas experiências. Outra informação que a gente encontra nesse chakra básico é relacionado ao que a gente veio fazer aqui, né? A nossa programação encarnacional, a nossa essência, o que nos move, né? Qual é o nosso propósito de vida. Se a gente meditar sobre o chakra básico, eu vou ensinar essa meditação para vocês mais pra frente, a gente vai encontrar essa informação. Já meditei nesse chakra, né? Em um momento em que eu tava em conflito, não sabia muito bem, antes de eu decidir seguir esse caminho que eu tô seguindo agora. E foi aí que eu consegui me encontrar, que eu consegui sentir, né? Qual era a minha missão de vida, qual era a coisa que ia me mover, que ia me fazer sentir bem, que eu ia me sentir completa fazendo, né? Foi meditando sobre esse chakra. Então aqui a gente encontra essa informação também, que tá fixada nesse chakra, né? A nossa programação encarnacional, a nossa base, né? Aquilo que nos é básico pra gente desenvolver, né? A nossa encarnação. Todos os aprendizados principais da nossa encarnação estão fixados ali, né? Quais esses aprendizados que a gente veio pra fazer? Tá ali. O chakra básico, eu sinto ele muito relacionado aos nossos instintos também, né? Tanto a emoções como raiva, quanto a nossa própria sexualidade, né? Essa coisa do sexo bem instintivo. Então, uma pessoa com o chakra básico desequilibrado, ela vai tender a ser uma pessoa altamente instintiva, tanto sexualmente quanto em outros pontos, né? Às vezes uma pessoa um pouco avarenta, que não gosta de compartilhar as coisas, né? Essa questão de um egoísmo, assim, de instinto mesmo, sabe? Dessa coisa que parece que vai faltar, né? Isso também tá ali relacionado com esse chakra. Mas o que eu mais sinto dentro desse chakra é essa questão da falta de estrutura, da pessoa se sentir sem estrutura, né? De às vezes ter muitas ideias e ter dificuldade em confiar para materializar, né? Essa estrutura, materializar essa ideia, né? E essa questão do instinto. Essas são as coisas mais fortes que eu sinto acerca do chakra básico, né? E aí fica a pergunta pra você, o que é básico pra você? O que é básico pra você, você vai encontrar aqui, nesse chakra, né? O próximo chakra é o chakra sacro, ou chakra sexual. E ele é representado na cor laranja e fica aqui mais ou menos na altura do ventre, né? E nesse chakra, eu sinto que tem uma relação muito forte com a nossa capacidade de viver bem, de viver feliz, de sentir prazer, de viver sem culpas. Então, às vezes a gente tem uma vida maravilhosa e por algumas crenças, por algumas impressões energéticas que estão nesse chakra, a gente fica sentindo culpa por estar feliz, ou a gente não consegue aproveitar a nossa vida direito, né? Ali nesse chakra eu sinto muito essa relação de ser podado, tanto sexualmente, porque como o nome do próprio chakra diz, é o chakra sexual, né? Aqui com uma energia mais sutilizada, não tanto no impulso sexual, mas o quão capaz você é, né? Não que as pessoas sejam capazes ou não, mas o quão capaz você é hoje, pelas experiências que você teve, de aproveitar a sua sexualidade, de ser feliz nesse sentido, sem culpa, sem poda, sem receios, sem crenças negativas acerca disso, sem crenças negativas acerca do seu prazer como um todo, né? Do seu prazer em viver, em fazer as coisas acontecerem. Então, quando a pessoa tá com esse chakra em desequilíbrio, é uma pessoa que não vê prazer nas coisas, não vê prazer em viver, não vê prazer na vida, fica ali meio morna, né? Ou tá sempre cheia de culpa, sempre achando que não merece. Então, essas impressões ficam muito fortes nesse chakra. E também a capacidade de criar, né? Algumas pessoas com desequilíbrios para gestar, que têm dificuldade em engravidar, já senti aplicando nesse chakra e depois conversando a pessoa me falou que era isso. Então, a gente acessa essa capacidade de criar nesse chakra também, né? Tanto criar criativamente quanto gestar algo fisicamente mesmo, né? De você ser mãe. Dessa capacidade de gestar, de coisas que você quer criar, em todos os sentidos, em todos os âmbitos, né? Essa capacidade de criar relacionada a esse chakra, a capacidade de se expandir, né? De jogar essa energia para criar as coisas, para gerar as coisas, para ter prazer, para curtir a vida, né? O próximo chakra, ele é o chakra plexo solar. Ele é representado na cor amarela e ele fica mais ou menos aqui assim, né? Nessa região do abdômen. E esse chakra eu tenho uma experiência bem forte com ele, né? De sentir vários desconfortos, né? E associando as situações, e eu fui aprendendo várias coisas acerca dele. Então, o nosso chakra plexo solar, ele é o chakra
do centro de poder, ele é o nosso centro de poder. Nesse chakra a gente tem a energia que faz as coisas acontecerem, né? A gente colocar as coisas em prática, a gente partir para ação. É nesse chakra que a gente encontra essa força. Esse é o chakra da força, o chakra que vai nos fazer ir para frente, né? E aí nesse chakra a gente também associa algumas emoções como raiva, né? Sentir uma queimação aqui nesse chakra, que pode, se tiver a longo prazo essa raiva sem ser trabalhada, passar para algo no estômago, né, da gente sentir mal, de tanta raiva que a gente já sentiu na vida, sem extravasar isso, sem trabalhar isso. Nesse chakra eu sinto também que está muito associada à questão do orgulho. Quando eu sinto que eu estou sendo orgulhosa, eu sinto desconforto aqui também, né, nessa região. Tá muito relacionada a essa coisa do ego, do nosso ego aqui, né? Eu sinto também nesse chakra que quando eu não uso toda a energia que eu tenho para fazer as coisas acontecerem, também rola uma queimação aqui nesse chakra, né? E ele fica como se fosse com uma energia acumulada, né? A própria energia sexual também, quando ela não é utilizada, a gente sente esse desconforto do acúmulo também. Quando a gente fica muito tempo reprimindo a nossa energia sexual, não utilizando ela, eu já tive, né, essa experiência de me sentir muito mal aqui nessa região, por conta dessa energia que ficou acumulada, que ficou presa, que não foi para lugar nenhum, né? Então o nosso chakra do plexo solar, ele tem duas posições de desequilíbrio. Ou a gente fica desvitalizado, né, com esse chakra desvitalizado, desacreditando de si, sem confiança para fazer as coisas, né? Achando sempre que a gente é menos que os outros, ou que as pessoas vão ficar nos julgando. Então a gente tem um medo de julgamento muito grande quando esse chakra ele tá em desequilíbrio trabalhando para menos, né? E em desequilíbrio trabalhando para mais, a gente vira os famosos cuzão, que fica se achando, que se acha a última bolacha do pacote, né? Que quer ser mais que os outros, que quer ser melhor que os outros, né? Ninguém presta, é só você que é o fodão, né? E aí é desequilíbrio também. Então o ideal é a gente estar no meio do caminho, né? Se sentindo capaz, estando consciente das suas capacidades, das suas virtudes, né? Daquilo que você pode fazer de bom, mas sem se achar, apenas tendo a confiança em você mesmo e tendo a força para agir, colocando as coisas em ação. Então esse é o nosso centro de poder, e depois a gente vai adentrar muito aqui no plexo solar, porque tem muita coisa importante pra gente olhar aqui, muita coisa que precisa ser trabalhada sobre esse chakra, né? Mas esse chakra ele é muito importante, muito importante. E quando a gente tá com pressa também a gente sente aqui nesse chakra essa agitação da pressa, do desespero, né? É muito importante a gente conseguir acalmar o nosso plexo solar pra gente não ter ansiedade, por exemplo, né? Então várias questões bem interessantes acerca do plexo solar que a gente vai aprofundando. O próximo chakra é o nosso chakra cardíaco, né? Ele é representado na cor verde e ele fica aqui na altura do coração. E no chakra cardíaco, eu sinto muita relação com não largar perdão, né? A gente não perdoar as pessoas, essa dificuldade de perdoar, mágoas, ressentimentos, tristezas, assim, aquela coisa, sabe? Aquele sofrimento, aquela dificuldade em largar essas emoções, em extravasar essas emoções. Então, pra mim, a experiência mais forte que eu tive, que eu senti diretamente no cardíaco, foi essa coisa do perdão, né? Que eu fiquei 20 anos sem ver a minha mãe, né? Acreditando que ela tinha me abandonado, porque ela não gostava de mim, nananã. E aí, quando fui trabalhando isso pra um dia conversar com ela, depois eu conto essa história aqui pra vocês, eu consegui liberar esse perdão e falei, nossa, esse chakra aqui, ele trabalhou um monte, que eu sentia isso aqui, trabalhando pra liberar, pra desencrostar. E aí fui fazendo também alguns trabalhos com ervas, né, que foi canalizado. Eu vou trazer tudo isso aqui pra vocês também usarem vocês, porque pra mim foi fantástico, isso me ajudou muito. E aí foi trabalhando, né, desempedrando o meu cardíaco, desempedrando, tirando toda uma crosta de coisa que tava ali obstruindo, sabe? O meu cardíaco estava totalmente obstruído por essas emoções negativas, por esse ressentimento, por essa mágoa. Então nesse chakra a gente encontra muito essas emoções ali, encrostadas, né? Essa crença de não ser amado, de se sentir abandonado, né? A gente encontra aqui nesse chakra também. Assim como a gente encontra sentimentos maravilhosos nesse chakra, assim como a gente encontra a nossa pureza de coração, assim como a gente encontra a nossa verdade, né? Aquilo que nos faz pulsar, irradiar para o todo. O que você tem para irradiar para o todo? O que você tem para contribuir para o todo? Você vai encontrar no seu coração isso, né? A gente pode meditar sobre esse chakra também para encontrar a nossa verdade,
para entender o que ressoa conosco de verdade, sabe? Para conseguir se dissociar um pouco dessa coisa egóica, dessa necessidade de aprovação, de se encaixar. Pra gente conseguir desapegar um pouco disso, é legal a gente meditar sobre o nosso cardíaco. E aí a gente vai conseguir também acessar uma coisa mais pura, uma coisa mais essencial nossa, né? Meditando no cardíaco e no básico, a gente tem um resultado bem legal de quem sou eu, né? E se desapegando dessas construções que a gente faz para se adequar. Então esse chakra, ele é um chakra também que tem experiências muito fortes aí associadas, né? O luto, a gente pega bastante aqui nesse chakra, né? E tem um trabalho bem legal também com o anis estrelado que eu vou passar para vocês, que ajuda nessa questão do luto. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Tem várias questões muito interessantes. Mas esse chakra, um grande ponto dele é entrar em contato com a nossa verdade, a capacidade de amar, né? Em equilíbrio, você tem essa capacidade de amar, de fluir através do amor, através da pureza que existe no seu coração. Em desequilíbrio, você se torna uma pessoa amargurada, né? Uma pessoa que trava a capacidade de amar. E aí, depois a gente aprofunda. Esse daqui, o próximo chakra, ele é o chakra laríngeo, representado na cor azul, né? Mais celestialzinha assim. E ele fica aqui, na nossa laringe. E esse é o nosso chakra, dentro do que eu sinto, relacionado à nossa expressão. Eu brinco até com os meus alunos, eu tenho alunos de canto, né? Sou professora de canto também. E quando eles estão com dificuldade de cantar, assim, que tipo, a gente vai vocalizando, né? E às vezes vai chegando no agudo e começa a apertar, o troço não sai. Aí eu começo a conversar com eles, digo, olha, tá acontecendo alguma coisa, você tá com alguma coisa trancada que você quer falar pra alguém? E geralmente a pessoa começa, ai Fran, aconteceu isso com meu pai, com minha mãe, não sei o que, não me desceu, não consegui, eu não tenho lugar de fala na minha casa, eu não consigo me expressar. E dito e feito. Então no laríngeo, o que eu mais sinto dele é essa relação com a nossa capacidade de se expressar, da gente se sentir que tá sendo ouvido, que eu tenho voz pra falar naquele lugar, né? Então, às vezes a pessoa mora com pais super rígidos e não consegue falar, ou fala, é sempre reprimido. Então aí o chakra ele vai entrando em desequilíbrio, vai dando essa sensação de engasgo mesmo, que a coisa não engoli aquilo, não desceu, sabe? Eu não consegui falar o que eu sinto. Então através desse chakra a gente se expressa, né? Seja falando, cantando, no teatro, é o nosso chakra da expressão, de trazer a nossa verdade pro mundo, de manifestar aquilo que a gente tem no nosso coração, que a gente tem lá no nosso chakra básico, que a gente tem todos os chakras, a gente manifesta todos os nossos chakras através desse, porque é esse que traz a nossa voz pro mundo, que traz a nossa voz para fora, as nossas ideias, quem nós somos, né? E por isso é super importante a gente estar com esse chakra em equilíbrio, porque senão a gente fica ali só acatando o que vem e não se expressa, não se impõe no mundo, não se coloca. Quem sou eu? O que eu quero fazer? Né? E aí a pessoa ela vai esse chakra em desequilíbrio, aceitando tudo que vem também, né? Não vai se apropriando da sua voz para manifestar o que ela quer fazer. No chakra plexo solar também tem essa posição, né, de uma pessoa que tem esse chakra em desequilíbrio acabar se tornando obediente, né, nessa criação em que a gente teve, né, eu tive essa criação de obediência em que eu não podia me expressar, em que eu não podia dizer o que eu queria fazer da minha vida. Meu plexo solar, ele também foi pouco a pouco sendo suprimido, assim, no sentido, eu não podia usar meu poder pessoal, porque eu era reprimida. Então aí você começa numa posição de obediência, né? De só fazer o que a sua família te manda, o que seu pai diz, aí você faz a faculdade que alguém fala pra você fazer, aí você deixa de ter vontade própria, deixa de usar o seu poder pessoal, de usar a sua expressão. Né? Então é muito importante esse chakra ele estar em equilíbrio. O que eu mais sinto dele é essa capacidade da gente expressar a nossa verdade, da gente se expressar, da gente se trazer pra fora, se trazer de dentro pra fora, né? Deixar o outro saber quem você é, deixar o mundo conhecer o que tem dentro de você, através desse chakra. O cardíaco ele também tem essa capacidade de expansão, mas em conexão com o laríngeo, né? Um laríngeo desconexo do cardíaco, a gente acaba mentindo, acaba indo contra a nossa verdade, acaba falando o que não quer, né? Acaba se expressando mal, acaba passando uma coisa que a gente não é. Então, cardíaco e laríngeo tem que estar aí, ó, lado a lado pra gente poder expressar algo verdadeiro pro mundo, né? Eu vou dar uma acelerada porque acho que minha bateria tá acabando. Esse próximo chakra é o chakra do terceiro olho, né? O nosso chakra frontal. Ele é representado na cor azul índigo.
E o que eu sinto desse chakra é que ele está muito ligado a essa questão da clarividência, essa questão da percepção extrafísica, dos nossos olhos extrafísicos. Para mim, essa é a sensação mais forte, a intuição. Quando eu vou fazer uma leitura de baralho cigano, eu sinto esse chakra. Quando eu tive algumas projeções, né, que eu comecei no estado consciente, eu senti nesse chakra. Essa ativação das visualizações espirituais, eu sinto muito forte nesse chakra. Assim como a parte de intuição, né, de acessar algo através desse chakra. A nossa capacidade de visualizar. Então esse chakra em desequilíbrio, a pessoa ela tem dificuldade de fazer visualizações, até de fazer uma meditação guiada, visualiza isso, a pessoa não consigo. Normalmente esse chakra em desequilíbrio, eu sinto isso de mim também. Quando eu tô com esse chakra desequilibrado, eu tenho dificuldade, né, de visualizar, de me concentrar, de mentalizar. Quando ele está em equilíbrio, flui, né, a clarividência flui, a intuição flui. Então esse chakra ele é muito importante estar em equilíbrio. E esses dois chakras aqui de cima, a gente já vai falar do coronário, que é esse aqui pequenininho, faltou espaço para botar. O coronário ele também é um chakra altamente espiritual, fica aqui no topo da nossa cabeça, né? Esses dois chakras são chakras muito espirituais. E nesse chakra eu sinto a canalização, as informações espirituais entrando, o equilíbrio da fé, da religiosidade através desse chakra, né? Sinto essa conexão com os meus mentores, conexão com a espiritualidade de luz, as canalizações entrarem por esse chakra. E aqui também tem a participação durante as canalizações, que é a capacidade telepática também eu sinto. Nesse chakra, a capacidade de me comunicar, de mentalizar, de me conectar com a energia dos meus mentores e de manter essa conexão firme e essa troca de informações de forma telepática, né? Porque é dessa forma que eu me comunico, eu não incorporo. Até posso, né? Tenho essa faculdade mediúnica, mas não uso porque eu não gosto. E segundo um mentor meu, isso já está ultrapassado, né? A gente não precisa mais incorporar. E quem faz questão de incorporar é o obsessor? O seu mentor, ele vai te estimular provavelmente a desenvolver essa faculdade telepática para que você não precise, né, tá se submetendo a algo que de certa forma é um pouco invasivo, na minha opinião, né? E aí nesse chakra eu tenho essa sensação, né, dessa conexão mental com os meus mentores e aqui essa conexão com o todo, com o Criador, as informações espirituais adentrando nesses chakras e se expandindo.